Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos, capítulo 14. Marcos 14, versos 51 e 52. Está escrito: seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. O contexto desta passagem retrata que Jesus está vivendo a noite mais dramática da história. É quinta-feira à noite. Jesus já desceu do cenáculo, onde fez a transição da Páscoa para Santa Ceia, e entra no Getsêmani. O Sinédrio está tramando contra Jesus. O pretório romano está aliançado com o Sinédrio para prender Jesus. A soldadesca já está convocada para, com armas, ir ao Getsêmani prender Jesus. A turba que vai prender Jesus é liderada por Judas Iscariotes. Lá no Getsêmani, Jesus está angustiado, orando, chorando, sangrando, na mais titânica batalha da humanidade. Judas lidera a turba que vai prender Jesus. Beija-o traiçoeiramente. Pedro, assodadamente, pega a sua espada e decepa a orelha de Malco. Jesus é preso. E os discípulos, acovardados, fogem. É nesse contexto que, enquanto Jesus é levado preso do Getsêmani ao Sinédrio, saindo das fraldas do Monte das Oliveiras, cruzando o Vale do Cedron, começando as encostas do Monte Moriá até chegar ao Monte Sião, diz o texto que seguia-o um jovem. Eu não sei quem é esse jovem, a Bíblia não dá o seu nome. Os estudiosos afirmam que esse jovem é o próprio Marcos, que escreveu este evangelho. O fato é que este moço é anônimo, nós não temos garantia de que seja Marcos. Mas enquanto os discípulos de Jesus, versículo 50, deixando a Jesus, todos fugiram, esse moço parece ser mais crente do que os discípulos, porque está em sua casa, está no seu leito. Quando escuta o tropel da multidão, o vozerio, o alarido daquela turba que leva Jesus aos empurrões, e ele olha da janela e ele vê o movimento, e ele se enrola com o lençol, e ele entra no meio daquela turba vestido com o lençol. Já dizia os nossos pais o adágio popular: de noite todo gato é pardo. Como de noite não tinha as luzes que temos hoje, e os homens vestiam naquela época roupas compridas, vestir-se com lençol parecia tranquilo, parecia seguro, sem qualquer problema. Mas esse rapaz, esse moço, se nos apresenta como um seguidor ocasional, um discípulo de plantão, um curioso, alguém que segue a Jesus sem compromisso, na base da improvisação. Portanto, esse moço alerta-nos acerca de alguns perigos. E o primeiro perigo que eu quero alertar nesta manhã: aqueles que se cobrem ou se vestem com lençol
são símbolo daqueles que seguem a Jesus sem compromisso. Ele não era um discípulo, ele não tinha qualquer aliança com Jesus, ele é um curioso. Ele vê o movimento e entra nele, ele vê a turba passando e engrossa suas fileiras. Ele não tem qualquer compromisso com Jesus. Ele parece ser crente, e até mais crente do que os discípulos, porque os discípulos acovardados fugiram todos. Ele não foge, ele entra no meio da turba, ele entra no meio da multidão. Mas na verdade esse moço quer seguir a Jesus sem compromisso. Ele é um número na turba, sem qualquer aliança com o Filho de Deus. Isso parece que sugere-nos algumas coisas da nossa geração. Por exemplo, é muito comum você escutar aqui no Brasil a ideia de ficar. Jovens ficam. Rapaz ficou com tantas meninas, uma menina ficou com tantos rapazes numa festa. Uma relação de uma noite, de alguns momentos, de algumas horas. Mas aí termina ali, vão para casa, não sabe quem é quem. Não tem compromisso, não tem aliança, não tem perseverança, não tem fidelidade. Nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas ficam com a igreja, ficam com Jesus, ficam com a experiência, acham até agradável, por um momento se sentem parte, mas não tem compromisso. É como se fosse aquela geração do controle remoto, que você está com controle remoto e você assiste tudo e não assiste nada, e você vê tudo e não vê nada, você não tem compromisso com nada, você não tem compromisso com ninguém. Assim é o lençol. Lençol não é roupa, lençol não tem vínculo, lençol não tem costura, lençol não tem amarração, lençol não tem cinto. Lençol expõe você ao ridículo de uma hora para outra. Lençol deixa você nu de uma hora para outra, porque não é roupa. E esse moço está vestido com um lençol, até que diz a Bíblia que bota a mão nele e o lençol cai, e ele fica nu, fica exposto, envergonhado. Mas há uma segunda lição que poderíamos tirar desse texto. Aqueles que se cobrem com lençol são símbolo daqueles que vivem superficialmente. A única coisa que cobriu o corpo desse rapaz era um lençol. Tirou o lençol, ele não tem mais nada. Ele está desprotegido, ele está exposto, ele está nu. É uma proteção superficial, é uma segurança aparente. Pois o lençol é etéreo, é volátil, é leve, é banal. E na verdade é isso que representa a vida dele. Ele não é um discípulo, ele não é um seguidor de Jesus, ele não tem aliança com Jesus, ele não tem compromisso com Jesus. Ele apenas aproxima-se, ele olha, sem qualquer compromisso. Quantas pessoas estão hoje, às vezes numa igreja evangélica, numa família de evangélicos, estão lá no meio, estão na turba, estão no movimento, estão vestidos com lençol, aparentemente são seguidores, aparentemente estão seguindo mesmo, mas sem qualquer aliança, sem qualquer compromisso. Às vezes esse lençol é viver de aparência, e a Bíblia fala do problema de viver de aparência. Por exemplo, um Jacó era neto de crente, filho de crente, mas não era crente. Saiu de casa com 77 anos, e lá em Betel Deus apareceu numa escada e diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, teu pai. Mas Deus não complementou: e eu sou o teu Deus. Tem muita gente que é conhecido pelos seus avós. Meu avô é crente, meu pai é crente, minha avó é crente, minha mãe é crente. Mas eu nasci numa família de crente, eu escutei histórias de crente, mas eu ainda não sou crente. Está vestido com lençol. Tem quantas pessoas que são como aquelas 5 virgens nécias, imprudentes, parecem pessoas preparadas, elas estão vestidas,
Elas têm a lamparina nas mãos, mas não tem azeite. Quantas pessoas estão dentro da igreja? Às vezes até chegam a professar fé. Às vezes chegam até a ser membros comungantes da igreja. Às vezes até participam de trabalhos na igreja. Às vezes até exercem alguma função na igreja, mas ainda estão vestidos com lençol. Uma relação rasa e superficial com o Senhor. Há uma terceira lição que quero partilhar com vocês. Aqueles que se vestem com lençol são um símbolo daqueles que preferem o que dá certo em vez daquilo que é certo. Porque vestir-se com lençol não é certo. Lençol não é roupa. Mas para a ocasião, era noite, não tinha as luzes que temos. As roupas masculinas eram também roupas longas, diferente da cultura ocidental. Ele está no meio da multidão. Para um observador comum, ele estava muito bem, estava dando certo, era funcional, até que agarraram esse moço. E quando agarraram esse moço, o lençol caiu. E quando o lençol caiu, ele ficou nu. Amados, o pragmatismo talvez seja a filosofia mais prevalecente da nossa cultura. A filosofia americana, surgida no século XX. E o pragmatismo diz o seguinte: eu não procuro o que é certo, eu procuro o que dá certo. Eu não me interesso com a verdade, eu me interesso com o que funciona. E quantas pessoas adotando o pragmatismo para a vida, onde absolutos não existem. Eu tenho alguns interesses, eu tenho alguns propósitos, eu tenho alguns alvos, e dentro dos meus alvos, os fins justificam os meios. Se eu quero enriquecer, então qualquer coisa vale. Se eu quero aumentar meu patrimônio, então a desonestidade vale. Se eu quero alcançar um benefício, então como eu chego lá não interessa. Se eu quero, buscando para a igreja, que a igreja cresça, não interessa, eu vou usar qualquer método. Ainda que não seja bíblico, funciona, o povo gosta, atrai gente, é o efeito Ibope, você decide. E hoje no Brasil e no mundo se vê igreja supermercado, você que decide o que você quer. Você quer milagre? Tem milagre. Você quer prosperidade? É prosperidade. Você escolhe o produto, eu entrego o produto. Mas isso é pragmatismo, isso não é cristianismo. O cristianismo não negocia a verdade, o cristianismo não muda a mensagem para agradar, para atrair. Ele não faz da mensagem ela mais palatável para agradar o gosto das pessoas. Não se prega para arrancar aplausos, se prega para levar o arrependimento, a fé salvadora, a conversão genuína. Pragmatismo não é cristianismo. O apóstolo Paulo diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Nem tudo aquilo que a sociedade aprova ou aplaude é benéfico, é necessário, é útil para um cristão. O cristianismo se baseia em princípios absolutos. E por isso, irmãos, precisamos nos acautelar. Porque vestir-se com um lençol é adotar o pragmatismo. É achar que o que dá certo funciona melhor daquilo que é certo. Que é certo. Mas há uma quarta lição que eu gostaria de partilhar. Aqueles que se vestem com lençol são um símbolo daqueles que querem ser diferentes, mas não fazem diferença. Aquele jovem foi identificado como um seguidor de Jesus, mas quando lançaram mão nele, ele ficou nu e teve que fugir, talvez envergonhado, escandalizado, ou provocando escândalo. Esta ideia mostra para nós que esse rapaz, que esse jovem era apenas
um carona da fé. Um carona da fé. Das contradições. Por exemplo, de um esportista que bota debaixo da sua camisa oficial do time uma camiseta dizendo Deus é fiel, e fala palavrões horríveis enquanto o jogo acontece. Ou, usando um outro exemplo, pense comigo na história do Jonas, o profeta, que desobedece a Deus. Deus manda, você vai para Nínive, e ele foi para Tarsis. E quando a tempestade o apanhou, e ele foi descoberto e interrogado, quem é você, o que você faz? Ele diz, eu temo a Deus, o Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, o Deus que criou o mar. Mas como assim? Você teme a Deus, esse Deus soberano, e você desobedece? E você o afronta? E você o desafia? Você tem a teologia certa e a ética errada? A sua doutrina está divorciada da sua vida, da sua conduta? É vestir-se com lençol, é aparentar ser sem ser, é estar inadequadamente vestido espiritualmente, é dizer que é diferente, mas não faz diferença. Quinta lição: aqueles que se vestem com lençol são símbolo daqueles que estão desprovidos de poder quando precisam se defender. Porque quando agarraram esse moço e puxaram o lençol dele, o que a pessoa fazer? Precisou usar as mãos para se defender, e ao usar as mãos para se defender, o lençol cai, porque lençol não é roupa, e ele não pode mais se defender porque está nu, envergonhado, exposto, vulnerável, desprotegido. Isso significa, irmãos, aplicando para nós o risco, o perigo da gente botar uma máscara. E talvez você diga assim, bom, eu nunca usei uma máscara. Eu preciso lhe dizer sem muito temor, que se você falar isso, eu nunca usei uma máscara, você acaba de afivelar uma agora no seu rosto. A máscara da mentira. Todos nós, num dado momento da vida, aparentamos ser mais do que somos. Se as pessoas pudessem conhecer até os nossos pensamentos, talvez fugiriam de nós. Se as pessoas escutassem o que falamos até dentro do quarto, de porta fechada, talvez se escandalizariam conosco. Máscaras não são seguras. Esse jovem aqui está usando a máscara da aparência. Ele parece um seguidor de Jesus, mas ele está vestido com lençol. Existe a máscara da coragem. Lá no Getsêmani, quando a turba chegou, o Pedro sacou a espada e decepou ele do mal. Coragem carnal, valentia que se evapora. Jesus falou, guarda essa espada, Pedro. Não é desse tipo de coragem que eu preciso, não. Se eu precisasse desse tipo de coragem para um enfrentamento físico, corporal, eu rogaria ao Pai, Ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Sabe quantos são 12 legiões de anjos? 72 mil anjos. Bastou um anjo só para eliminar 185 soldados assírios. Às vezes nós somos valentes, mas uma valentia carnal. É a máscara da filantropia. Lembra do Ananias e Safira? Eles queriam os aplausos da igreja, o reconhecimento popular. Pegam a propriedade, vendem a propriedade, retêm parte do valor e entregam a outra parte como se tudo estivesse entregando, porque queriam pousar na passarela da fama como filantropos. Mas a máscara caiu.
Tem a máscara da piedade, lembra do Moisés? Diz a Bíblia que Moisés sobe ao monte, passa na presença de Deus 40 dias. Quando ele desce, a glória de Deus está na sua face. A Shekinah de Deus está no seu rosto. As pessoas não podiam aproximar-se dele, tamanho o brilho do seu rosto, da sua pele. E o que é que ele fez? Botou um véu, para que as pessoas pudessem se aproximar. E quando as pessoas se aproximavam, elas estavam impressionadas com ele. Que homem extraordinário, que homem piedoso, que homem cheio da glória de Deus. Mas daqui a pouquinho a glória foi apagando, foi desvanecendo, e o rosto dele não brilhava mais. Mas Moisés não queria que ninguém soubesse que aquela glória tinha ido embora, e ele continuou com o véu, passando a imagem de que era mais piedoso do que era, mais espiritual do que era. E Paulo, aplicando essa verdade lá em 2 Coríntios capítulo 3, vai dizer que nós não somos como Moisés, que punha véu na face, mas nós somos transformados de glória em glória na imagem de Cristo. É possível você arrancar o véu, ser autêntico, sincero, um verdadeiro seguidor de Jesus. Permita-me uma ilustração muito simplória para ilustrar esse ponto. Havia um cidadão que acabava de se formar em direito, uma boa faculdade. Ele não tinha nenhum cliente ainda quando abriu o seu escritório, mas todos os dias botava o seu melhor terno, seu melhor sapato, a sua melhor pasta e caminhava para o seu escritório, sem ter nenhum cliente sequer, querendo impressionar talvez os vizinhos, as pessoas da rua. E um dia ele percebe que alguém está chegando no seu escritório. Para impressionar o primeiro cliente, ele passa a mão no telefone e começa a entabular uma boa, animada conversa de um negócio muito grandioso. E a pessoa ali do lado dele, aguardando o encerramento do telefonema para ser atendido. Quando ele bota o telefone no gancho e diz para o seu pretenso primeiro cliente: pois não, é um prazer recebê-lo aqui no meu escritório. A pessoa disse: bom, eu sou funcionário da Telefônica e vim ligar o seu telefone porque não está funcionando ainda. As máscaras caem, e nas horas menos apropriadas. Não se vista com um lençol, porque isso é ser seguidor de Jesus de plantão. Poucas pessoas tiveram o privilégio que esse moço teve. Ele viu Jesus de perto, ele viu a serenidade de Jesus, ele viu a entrega de Jesus, ele viu a renúncia de Jesus. Mas apenas de ver Jesus de perto, mas não era um seguidor. Ele fugiu nu, sem manifestar a glória de Deus. Eu quero encorajar os meus irmãos hoje a tirar o lençol, a não vestir lençol, a não ser um seguidor de plantão, a não seguir a Jesus apenas por um momento, por uma noite, como um curioso, como um carona da fé. Eu quero convidar você hoje a, de fato, seguir a Jesus, de verdade. Porque Ele disse: se você quer ser meu discípulo, você tem que negar a você mesmo. Você tem que tomar a sua cruz. Você tem que me seguir. Não é uma experiência que evapora numa noite. Não é ficar com Jesus um tempo e aliançar-se com Ele, é entregar tudo para Ele, é viver para a glória dEle, é andar na presença dEle, é ter intimidade e desfrute de comunhão com Ele. E eu queria encerrar remetendo aos irmãos a 3 versículos, a 4 versículos, melhor dizendo. Primeiro, que tipo de veste nós devemos usar? Primeiro, Isaías 61:10 diz: vestes de salvação.
Está escrito: porque me cobriu de vestes de salvação. Eu gostaria muito que hoje você que está aqui e você que está nos acompanhando pudesse ser vestido com vestes de salvação. Só Jesus oferece essa veste. Segundo lugar, Isaías 61:3 fala de vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Talvez você entrou aqui angustiado, aflito, coração apertado. Talvez você não tenha dormido, você não tenha tido paz, você está atormentado pela culpa, você está debaixo do chicote do medo. Talvez você está prisioneiro de algum hábito, de algum pecado, de algum vício. E hoje Deus quer tirar esse espírito angustiado e cobrir você com vestes de louvor. Deus quer tirar os seus pés do lodo e colocar numa rocha e colocar nos seus lábios um cântico de vitória. Terceiro lugar, Apocalipse 7:19 fala de vestes brancas. Está escrito: grande multidão vestida de vestiduras brancas. Isso tem a ver com a justiça de Cristo que é imputada a nós, onde os nossos pecados são perdoados, cancelados, porque alguém outro, nosso substituto e fiador, levou sobre si os nossos pecados, pagou o preço da nossa redenção. E se você agora entrega-se a Cristo, você é coberto com as vestes brancas da sua justiça. Esta é uma manhã onde você pode desfrutar dessa garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Mas o último texto eu queria que você ficasse em pé e fosse colocado na tela, Apocalipse 16:15, e toda a igreja vai ler comigo esse texto. Toda a igreja lendo a uma só voz, de forma bem eloquente, bem vívida, esse versículo, e aqui encerramos esta mensagem. Toda a igreja comigo, vamos juntos? Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não seja a sua vergonha. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós.